Oi pessoal, estamos de volta. Agora para a gente falar sobre operadores de comparação no Excel, tá? A gente já falou um pouquinho sobre eles na primeira aula, vamos falar mais um pouquinho de novo hoje, porque a gente também vai observar, vai tentar entender como funcionam operadores que reúnem comparações, tá? Esses operadores vão ser importantes para analisar mais de uma condição ao mesmo tempo, mais de uma comparação ao mesmo tempo. Vamos ver primeiro. Esquece um pouquinho aquela parte ali, daqui a pouco eu vou chegar ali. Mas imagina que eu faça aqui. Eu diga para o Excel. Quando eu faço uma operação para o Excel responde e dá o resultado, certo? Por exemplo, se eu coloco aqui na célula 5 mais 6, vai aparecer quanto para mim? Isso mesmo, 11. Né? Lembrando sempre, o valor aparece na planilha, a fórmula aparece na barra de fórmulas. Agora, se eu fizer uma comparação, se eu escrever, por exemplo, que 5 é maior... Desculpa, gente. Escrever, por exemplo, que 5 é maior do que 4. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é verdade, né? Então ele vai escrever pra gente verdadeiro. Se eu proponho uma comparação que não é verdadeira, ele responde com falso. Como, por exemplo, 4 menor do que 2. Isso é falso, né, gente? A gente sabe disso. Ok? Agora, imagina que eu tenha as duas juntas. Tá? Imagina que eu quero avaliar. Vou até abrir parênteses aqui, tá? Só para ficar... Só para a gente pensar junto, tá? Eu pergunto para o Excel se 4 é maior do que 3. E ao mesmo tempo eu pergunto se 9 é menor do que 6. Isso aqui é falso, certo? E isso aqui é verdadeiro. Agora me diz uma coisa. Os dois analisados juntos, vai dar o quê? Verdadeiro? Falso? O que vocês acham? Tá. Eu fiz essa pausa para vocês poderem pausar o vídeo e pensar. Espero que vocês tenham feito isso. Gente, olha só. Eu posso ter várias aqui operações de comparação. Posso colocar aqui uma 3 maior do que 2, que é verdadeiro. Eu posso colocar aqui 5 menor do que 2, que é falso. Isso não é o mais importante. O mais importante é o que eu coloco na frente desses parênteses aqui. Que pode ser e, aí dá falso. Ou pode ser ou, que aqui vai dar verdadeiro. Como assim, Flávio? Calma, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Vamos haver situações em que a gente vai precisar analisar mais de uma condição simultaneamente, tá? Vocês já me responderam. Se eu pegasse essa condição aqui, por exemplo, tá? Vou dar um Ctrl C aqui nela e vou jogar igual ela aqui. Falso. 5 não é menor do que 2. 5 não é menor do que 2. É falso. Vamos ver aqui outra. É 3 maior do que 2. Ctrl C. Nela. Vou vir aqui. Igual ela. Verdadeiro? Isso é verdadeiro. Tá? Então, veja. Cada uma daquelas condições que a gente está colocando aqui, ela vai dar um retorno para a gente que é verdadeiro ou falso. E aí a gente precisa só entender... Isso aí, gente. A gente que faz planilha de Excel, a gente não precisa saber... na verdade, a gente precisa saber. A gente precisa saber como as funções funcionam para ver como elas se adaptam, como elas vão ser úteis para resolver os problemas propostos pelo negócio. Tá legal? Então, vai ser a regra de negócio da empresa, da organização, de onde a gente estiver trabalhando, que vai dizer
se as condições e quais condições precisam ser atendidas simultaneamente e quais não. Entenderam? Então, por exemplo, a regra de negócio vai dizer para mim que eu tenho 4 condições, 1, 2, 3, 4, tá? E que para eu ter essa grande condição aqui atendida, eu preciso que cada uma delas retorne verdadeiro. O que não vai acontecer aqui. Temos aqui um falso. Tá legal? Usamos o operador lógico E. Vamos inverter a lógica para ele dar verdadeiro? Então vamos colocar todas as nossas condições aqui verdadeiras. Então, recapitulando. Nossa condição 1 diz que 4 é maior do que 3. Isso é verdadeiro? É. Nossa condição 2 diz que 9 é maior do que 6. Isso é verdadeiro? É. 3 maior do que 2. Isso é verdadeiro? É. 5 maior do que 2. Isso é verdadeiro? É. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho tudo verdadeiro dentro do meu E. Então, meu E, como um todo, como um conjunto, retorna verdadeiro. Tá legal? Já esse outro aqui, ele está retornando verdadeiro, né? Isso porque pelo menos uma delas está retornando verdadeiro. Vamos ver. 5 menor do que 2, isso é falso. Mas 3 maior do que 2 é verdadeiro. Tá? 9 menor do que 6 é falso. Mas 4 maior do que 3 é verdadeiro. E mesmo que aqui tivesse invertido, vamos inverter. Só de experimentação. Então tenho minha lógica 1 vai retornar falso. 4 não é menor do que 3. Minha lógica 2. 9 menor do que 6. Isso também é falso. Minha lógica 3. 3 maior do que 2. Isso é verdadeiro. E 5 menor do que 2. Isso é falso. Tá? Ainda assim, no conjunto de condições analisados com a OU, basta que uma condição retorne verdadeiro para o nosso conjunto retornar verdadeiro. Tá? Por outro lado, vou mexer nela mesma. Vou converter essa aqui para falso também. Tá? Então agora eu tenho 4 condições lógicas falsas. Se está tudo falso, nosso OU retorna falso. Então vamos escrever aqui. E retorna verdadeiro se todas as condições retornarem verdadeiro. Se apenas uma retornar falso, vírgula, e retornará. Não gostei disso. Espera aí. Voltar aqui. Só para indicar onde o E é uma função. Tá? Se apenas uma retornar falso, E retornará E como conjunto. E como conjunto retornará falso. Nossa, feio. Dá uma mesclada aqui. Ai, ai. Uma mesclagem aqui maior. Então, e nem vou deixar centralizado. Vou já mesclar essas aqui também para daqui a pouco a gente usar. Então, recapitulando. O E ele vai retornar verdadeiro se todas as condições retornarem verdadeiro. Tá? Então ele tem lá 2, 3, 4 condições. Cada uma delas com o seu retorno individual. Condição 1, retorna verdadeiro ou falso. Condição 2, retorna verdadeiro ou falso. Condição 3, retorna verdadeiro ou falso. E por aí vai. Se todas retornarem verdadeiro, o E como conjunto vai retornar verdadeiro. Se uma só falhar, se
Se uma só for falsa, o E como conjunto vai retornar falso. Agora vamos escrever aqui. Ou retorna verdadeiro se apenas uma das condições retornar verdadeiro. Se todas as condições retornarem falso, ou como conjunto retornará falso. Acho que eu precisava de mais espaço. Aqui também. Paciência. Vou empurrar aqui para baixo rapidinho. Deixa eu colocar as células para baixo. Nem precisava de tanto, né? Vamos excluir essas aqui. Deixa eu colocar para cima. Então temos que o E retorna verdadeiro quando tudo retorna verdadeiro. Se uma apenas falhar, ele retorna falso, como conjunto, pensando como conjunto de condições. E o OU retorna verdadeiro se qualquer uma delas retornar verdadeiro. Basta que uma retorne verdadeiro para o conjunto inteiro retornar verdadeiro. E retorna falso se todas retornarem falso. Tá legal? Preparei mais uma coisinha aqui, tá? Então, aqui vocês já sabem, mas vamos recapitular. Vão respondendo daí que eu vou falando daqui. Se eu faço 4 maior do que 3, o que eu obtenho na minha célula? Verdadeiro. Se eu faço 7 maior do que 3 na minha célula, igual 7 maior do que 3. O que eu vou obter? Isso é verdadeiro. 5 menor do que 2. 5 menor do que 2. Isso é falso, né? Ok. E 3 maior do que 9. O que vocês acham? Falso também, né? Show de bola. Então tenho 2 valores verdadeiros e 2 valores falsos aqui. Agora vamos simular como eles ficam aqui. Gente, é pra ir me acompanhando, hein? Vamos lá. Se eu coloco B7, que é um falso, se eu junto, perdão, gente, desculpa. Igual E, lembra? Todas verdadeiras retorna verdadeiro. Apenas uma falsa retorna falso. Então, estou sugerindo aqui duas condições lógicas que estão em B7. E aí? B7 e B4. Tenho um falso, né? Basta que basta um falso para o E como conjunto retornar falso. Lembram? Então, nossa condição aqui retorna falso. Beleza? Outro E aqui. Igual E. Vamos lá. Ele está pedindo para juntar as condições lógicas que estão em B4. Verdadeiro. E D4. Verdadeiro. Será que a gente vai ter aqui? Nenhum falso e verdadeiro. Beleza? Vamos continuar. Olha, são as mesmas condições do de cima, esse aqui, tá? E a gente já sabe que tem um falso, que está em B7, e tem um verdadeiro que está em B4. Mas agora a gente está usando o OU. Lembra? O OU, ele retorna verdadeiro se apenas um for verdadeiro. Verdadeiro. Tá bom? Aqui a gente tem um outro OU
que pega B7 e D7. Vamos lá. D7. Ih, é falso. Eu não peguei fora da ordem. Vamos pegar na ordem, né? B7, falso. D7, falso. O ou retorna verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro. Mas se todos forem falsos, ele vai retornar falso. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos só completar nosso quadro aqui. Gente, isso é uma coisa... Vocês podem abrir o Excel na casa de vocês, dar uma pausa agora no meu vídeo e ir fazendo. E aí vocês vão desenvolvendo. Agora eu vou mudar esse valor aqui, vamos ver o que acontece. Se deu falso, falso com verdadeiro, verdadeiro com falso. E é ou, é e. Como é que ele vai se comportar? Façam na casa de vocês. Não puder assistir o vídeo e numa hora de folga fazer um trabalho, façam. Façam para vocês verem funcionando. A gente não, ninguém aprende violão olhando o Jorge Versilo tocar violão. Não sei nem se é uma referência boa, tá, gente? Eu gosto, tá? Então, ninguém vai aprender violão olhando o Jorge Versilo tocar violão. Ninguém vai aprender a andar de bicicleta vendo uma pessoa andar de bicicleta. O aprendizado, ele precisa dos dois componentes. Do teórico expositivo do professor, mas também da sua prática. Tá legal? Bom, temos aqui um E que reúne B4, D4, D10 e B13. Me ajuda a lembrar aí, pessoal. Igual E. B de bola 4. D de dado 4. D de dado 4. Tá? B de bola, ponto e vírgula. B de bola 10. Ponto e vírgula. D de dado 13. Vejamos o que nós temos. Temos 2 falsos e 2 verdadeiros. Mas estamos usando o operador lógico E. Ou seja, basta que um seja falso para o conjunto ser falso, certo? Então, nossa fórmula aqui vai dar... falso. Simples assim. Um falso, tudo falso, se a gente estiver usando o E. Vamos ver esse outro E aqui. B4, B13 e D7. E, B4, ponto e vírgula, B13, ponto e vírgula, D de dado 7. D de dado 7. Ih, tem um falso no meio. Foi isso mesmo? Bom, depois a gente corrige. Temos um falso, estamos usando o E. Temos um falso. Não tem jeito. A gente pode até brincar aqui, gente. Até aqui. 3 maior do que 2. Isso é verdadeiro, certo? E essa é a comparação, essa é a relação lógica, a proposta lógica, a proposição lógica, que deu falso lá no nosso E. No momento que eu der um Enter aqui, vai mudar aqui para verdadeiro e lá, aqui em D16 para verdadeiro. Show de bola. Dá um Ctrl Z aqui para não bagunçar, porque tem uma legenda em cima indicando qual que é a comparação que está ali em cima. Vamos ver o OU agora. E aqui eu tenho um OU que pega D4, D7, B10 e D13. Esse aqui eu errei, hein? Esse aqui era D10 e bola 3. Acho que eu vou passar a digitar, sabe, gente? D10, bola 13. Vamos aqui chamar a predição. Ó, só verdadeiro. Só verdadeiro e dá verdadeiro. Agora esse aqui. Que eu vou digitar porque não tá me dando muito bom selecionar não. D4. D4. Aqui foi só preciosismo, tá, gente? Se você colocar com letra minúscula, letra maiúscula, funciona. Pô, sumiu de novo. Então, olha só. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Vou copiar e vou colar. Ah, Flávio, por que em cima não tá avaliando e embaixo tá? Repara. Vou até dar um zoomzão aqui. Vou dar um zoomzão nessa célula. E vou chamá-la para edição. Repara que ela está começando com essa aspa simples aqui. Tá?
Sempre que você começar a sua célula com uma aspa simples, o Excel não vai processá-la. Então veja, eu escrevi toda uma formuleta bonitinha aqui na minha célula, mas o Excel só mostrou a fórmula, não processou ela. Por quê? Porque antes da fórmula eu tenho uma aspa simples, e aí o Excel não processa o conteúdo da célula, tá bom? Não interpreta aquela célula. Vou voltar aqui, o zoom que a gente estava. Que tá toda a explicação aqui. Eu não atrapalho ali embaixo. Então, vamos lá. Tem um ou que pega três valores falsos e um verdadeiro. Lembra da regra do ou? Basta um verdadeiro para ele retornar verdadeiro? Verdadeiro. Agora esse aqui. Gente, eu vou copiar e colar de novo para não dar mais dor de cabeça, tá bom? Agora eu tenho um ou que pega 4 expressões lógicas que retornaram falso. Qual é o meu resultado lógico disso? Não tem um verdadeiro para validar meu ou, então ele vai retornar falso. Beleza? Agora a gente vai ver a utilidade disso na função se do Excel.